os estudantes internacionais que estão morando aqui nos Estados Unidos, mas não estão tendo mais aulas presenciais por conta dessa pandemia, eles estão sendo obrigados a deixar os Estados Unidos. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, minha gente, hoje a gente vai estar falando aqui sobre esse assunto polêmico que saiu agora dia 6 de julho. E, inclusive, se por acaso você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve aqui embaixo, curta esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá certo? Então vamos lá para o assunto. Eu não sou advogada, não sou repórter, mas como eu tô morando aqui nos Estados Unidos, eu fiquei sabendo dessa informação e tem muita gente no meu Instagram me perguntando sobre esse assunto, que inclusive se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição também. E o que é que acontece? Dia 6 de julho, eu fiquei sabendo da notícia que o presidente definiu que todo mundo que tá aqui com visto de estudante, mas que por causa da pandemia, que querendo ou não o mundo inteiro tá de cabeça para baixo, se por causa da pandemia a gente não tá tendo mais aulas na faculdade, na escola, se por acaso estiver 100% online, os estudantes eles estão sendo obrigados a deixar o país. E o que é que acontece? Se por acaso você está aí no Brasil e está pensando em estudar em alguma universidade aqui nos Estados Unidos, eu vou te dar uma informação. Você pode estudar numa universidade aqui nos Estados Unidos sem precisar do visto de estudante, desde que esse estudo seja 100% online. Dessa forma, você pode estudar no seu país de origem, até porque esse fato não está atingindo apenas os brasileiros, é o mundo inteiro, isso conta mais de 1 milhão de pessoas. E o que é que acontece? Para você conseguir um visto de estudante, as aulas elas precisam ser presenciais. E o que é que acontece? Quem mora aqui nos Estados Unidos, com visto de estudante, tem aulas presenciais. Mas, por causa dessa pandemia, as universidades fecharam, as escolas fecharam e não tem previsão para abrir. E o que é que acontece? O presidente ele está querendo forçar as escolas a reabrirem. Então, o que foi que eles falaram? Se por acaso os estudantes estão aqui, não estão nos seus países de origem, eles estão aqui nos Estados Unidos e não está tendo aula presencial, qual o sentido que faz esses estudantes estarem aqui? Então, volta para sua casa e quando voltar quando voltar as aulas presenciais, vocês voltam para o país. Esse foi a informação que foi nos passada. Mas é diferente porque, querendo ou não, depois que você sai do país, para você entrar novamente é um protocolo absurdo. Então, se a gente for pensar naquela lei de que para você entrar nos Estados Unidos você precisa ter aula presencial, essa parte faz sentido. Porém, uma pessoa que está morando aqui nos Estados Unidos com visto de estudante, ela já tem a sua rotina aqui, ela já tem normalmente o seu estágio, ela tem contrato com casas, ela tem questão de carro, tem toda uma vida estruturada aqui. Por exemplo, se você vem aqui para os Estados Unidos para poder fazer uma faculdade que, sei lá, tem a duração de 5 anos, vamos supor que você está no seu primeiro ano de faculdade e você já tem um aluguel da sua casa, você tem um contrato com o dono da casa onde você está morando. Vamos supor que você tem um carro ou comprado, ou alugado, enfim, tudo tem contrato. Então, para de repente, por causa da pandemia, eu acho que o intuito, é o que está sendo falado, que o intuito do presidente é forçar as escolas e universidades reabrirem para elas manterem os estudantes aqui e girar a economia. Com essa situação, mais de 1 milhão de estudantes eles vão ser prejudicados se realmente eles forem para casa e depois sabe lá como que eles vão conseguir voltar. Então, essa foi a informação que foi passada, porém existem algumas soluções. O que é que acontece? Nenhuma faculdade ela quer perder de fato os estudantes por causa dessa nova lei gerada. E o que é que acontece? Os alunos, eles só precisam voltar para o seu país de origem se as aulas forem 100% online. Se por acaso a universidade colocar 10% presencial, 100%, 90% online, o estudante pode permanecer no país. Então, a gente tem essa que é uma das alternativas. Se por acaso a universidade se adaptar a essa nova regra, o estudante vai poder ficar aqui. Então, se por acaso você está aqui nos Estados Unidos e você está se encontrando nessa situação, uma das opções é
entre em contato com a sua universidade para fazer com que eles pedir, né, para que eles façam, sei lá, alguma matéria presencial para que você possa continuar aqui no país. E a segunda opção, você tem a oportunidade, você pode mudar de faculdade. Então, se por acaso a sua faculdade específica, por exemplo, a faculdade de Harvard, ela vai ser 100% online. Então, se você está aqui numa universidade em que vai ser 100% online, você pode migrar para outra faculdade. Então, você vai ter essas duas opções. Ou conversar com o pessoal da sua faculdade, explicar a situação e pedir para que eles façam uma matéria online, presencial. Então, aí sim, você vai poder permanecer no país. Ou você pode migrar para uma outra faculdade e aí continuar morando aqui nos Estados Unidos. Mas eu realmente não aceitaria essa situação. Não estou aqui exatamente agora com visto de estudante, mas eu não aceitaria de fato essa situação fácil, tipo, só deixar o país. Tenta, entre em contato com advogados. Eu conheço bons advogados aqui nos Estados Unidos mesmo, advogados brasileiros, mas que trabalham aqui nos Estados Unidos. Então, se você precisar, deixa aqui nos comentários, fala comigo ou aqui ou no Instagram, mas não aceita só essa situação e deixa o país por causa disso. Tenta o máximo possível ficar aqui, muda de faculdade, conversa com o pessoal da sua faculdade, mas aí a informação é essa. Porém, se você tá aqui e você tem 10% de aula presencial, isso não te afeta. Não aceita com facilidade, mas também não fica aqui de forma ilegal, certo? Entre em contato com a sua faculdade, ou de repente, se não der jeito com a sua faculdade, sei lá, de repente muda e vai para outra faculdade. Mas se por acaso você tá no Brasil e tá querendo vir aqui para os Estados Unidos e estudar, tenha certeza de que a sua faculdade vai ter aulas presenciais. Então, eu sinto muito se por acaso você tá aqui nessa situação. Realmente não é fácil, diante de tantos problemas que a gente tá vivendo, ainda ter que ter mais essa situação agora. E eu espero que tudo se resolva logo. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal. E você curtindo esse vídeo vai chegar a mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo.